Diz assim em Miqueias: levantai-vos e ide-vos, porque este não é o lugar de descanso, por causa da imundície que traz destruição, uma destruição enorme. Estas são as palavras de Deus, na verdade falando ao profeta Miqueias para profetizar sobre a condição em que estava Judá e Jerusalém e que seria levado para a terra da Babilônia. Mas o certo é que, tomando isto como para fazer uma aplicação, eu estava dizendo aos irmãos lá de Surubim, que sabe de uma coisa, irmão Diê, irmão Livandro, que nós vivemos num momento levado para a terra da Babilônia e em que as pessoas na verdade ouvem muito pouco nos púlpitos. Eu quero voltar a falar o que eu falei lá ontem em Surubim. Durante 50 anos que eu estou na mensagem, presta atenção, o senhor vai ver quanto tempo o senhor está pregando, e quanto tempo você está pregando, e quantas vezes isto já saiu da nossa boca nos púlpitos. E nós precisamos de incrementar esse assunto, sabe, nos nossos lábios, nas plataformas. O profeta William Branham disse que era tempo de nós começarmos a orar para Deus colocar amor pelas almas que estão perdidas em nossos corações. É que é um assunto que se fala muito pouco. A gente fala, incentiva o povo a orar para resolver problemas, para curas, mas para Deus colocar amor pelas almas que estão perdidas, nós não temos, eu estou falando, incluindo a mim, nós falamos um assunto deste muito pouco. E eu acho que esta é a grande necessidade. Por que eu acho que é a grande necessidade? A menos que nós sejamos hipócritas e não estamos querendo arrebatamento. Porque arrebatamento só acontecerá com a chegada, com a entrada do último eleito. Se o povo não tiver interesse, e nós mesmos, que estes eleitos entrem, cheguem, que Deus os encontre através de nós, ou não é através de nós? Através de nós, parece-me, se eu estiver errado, os senhores me corrijam, mas parece-me que nós passamos a fazer o jogo do próprio diabo. Porque se tem uma pessoa que está interessada que o arrebatamento demore, chama-se Satanás. Porque quanto mais o arrebatamento demorar, mais tempo ele tem para trabalhar. Então, se nós nos despertarmos para acelerar este processo que o irmão Branham diz que é a noiva que está atrasada, que já deveria ter acontecido, então, se nós nos despertarmos para isto, nós vamos nos preparar para isto e vamos nos predispor a ser usados por Deus para esta finalidade. Caso contrário, a gente cai numa situação de comodismo e de farisaísmo. Eu estava pregando ontem mesmo, citei isso lá. Sabe que a religião, ela faz as pessoas a se tornar fariseus sem perceber, hipócritas. Por que ela faz? Porque é assim, mesmo dentro da própria mensagem, eu sou eleito. Veja só que coisa boa. E esse aqui? Não, esse aqui é semente da serpente. Ele não creu como eu creio, aquele aí está perdido, não é predestinado. Quer dizer, e esse eleito, o predestinado, não tem estrela na testa. E o eleito, o predestinado, para ser bem verdadeiro e claro, parece que Jesus estava enfiando a mão dentro de uma fossa para pegar o eleito lá de dentro. Quem foi que Jesus veio buscar e salvar? Os pecadores. Os pecadores. Parece que tinha que enfiar a mão lá na fossa, para pegar, por exemplo, uma samaritana. Eu dei o exemplo de uma samaritana. A samaritana, no meu crivo, no seu crivo, no crivo da religião de hoje, ela não servia para ser discípula, ser salva. Porque ela tinha tido 5 maridos. Se viesse uma mulher para a igreja com 5 casamentos, dizia que aquela irmã tem problema de casamento e divórcio, está morando com o 6º. Casamento e divórcio é um problema
E as pessoas, não, aquela ali eu conheço, já passou por um, por dois, por três, conhece, sabe? E vai para frente. Então, Jesus, para poder falar com a samaritana, você sabe o que ele fez? Ele mandou os discípulos sair do caminho, para que o farisaísmo, que talvez o farisaísmo dos discípulos fosse o grande empecilho. Não, se aproxima dele, não, com uma prostituta dessa natureza, conversar com o mestre. A Bíblia diz que eles se admiraram de Jesus estar conversando com ela, porque acham que nós somos tão santos que não podemos nos aproximar de uma mulher perdida, né? Não é assim? Então, você, o que a religião faz? Jesus disse assim, ó, vá comprar pão lá na cidade e me deixa aqui. Mas não, vai comprar o pão e me deixa aqui. Eles foram, era a oportunidade para que a mulher viesse. Quer dizer, entre Cristo e aquela mulher pecadora não ficou ninguém, porque se tivesse os discípulos ficado, seria o grande atrapalho para aquela conversa, para que aquela mulher pudesse ver a luz. Então ele próprio dispensou os discípulos. Se você for ouvir palpites e opiniões do que as pessoas pensam e acham, Jesus não pode salvar ninguém. E eu até disse, será que nós gostaríamos de ter uma igreja com o povo que Jesus teve? Você queria ter uma igreja que sua mulher fosse amiga de mulheres que fossem prostitutas? Você não quer minha mulher junto com prostituta? Ou andar junto com ladrão? Sabe? E essa é a igreja que Jesus criou aqui na terra, ladrões e meretrizes, e até há uma instrução na Bíblia, diz assim, ladrões e meretrizes entrarão no reino de Deus, enquanto os filhos da casa serão lançados nas trevas exteriores. Então, a gente precisa ver que nós fomos achados no lixo, não temos qualidade nenhuma para ser salvos, ainda que não tenhamos praticado o que alguém praticou, mas se estamos e se estaremos na vinda do Senhor no céu, não é por mérito, não. Não é por mérito nosso, não. É pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E a religião é mestra. Olha, é mestra você não ter o problema que o outro tem e você se sentar na cadeira do juiz para poder fazer julgamento da vida alheia. Isso é próprio da religião, sabe? É só você não ter o problema. É muito simples você ver pessoas apontando defeito um do outro. Sabe por quê? Porque não tem aquele defeito. Mas esquece que tem outros e que você não gostaria que fosse apontado. Gostaria que todo mundo entendesse que você está orando para se livrar daquilo. E ninguém conhece o coração, ninguém conhecia, por exemplo, o coração de uma mulher dessa, que tendo oportunidade, ela abandonou automaticamente a vida. Isso é o que eu espero, que cada pessoa vai se tornando sensível ao Espírito. Então, abra seu coração. E eu disse aqui, numa meditação de uma dessas lives aí, falando sobre a facilidade que a gente tem, né? Até eu falei lá sobre um rapaz que veio pedir uma ajuda para mim, um moço de rua, sujo, lá em Recife, e eu dei o dinheiro para ele. Depois eu fiquei me condenando, dizendo, mas interessante, eu estou dizendo que eu estou procurando o último eleito, e aquele podia ter sido o último eleito, e a única coisa que eu fiz foi me livrar dele, né? Quer dizer, deu dinheiro, os R$2 para ele, quando a gente precisa de lembrar que Jesus é muito bom. Jesus veio ao mundo por causa de pecadores, e Paulo, com toda a religiosidade dele, dá um exemplo para nós, dizendo o qual eu sou o principal. E ele não se considerou o melhor, ele disse o qual eu sou o principal dos pecadores. Então, nós somos salvos pela graça. E é hora da igreja que está em casa agora, 247 pessoas, eu não sei se algumas tiveram coragem de enviar o link desta live para outras pessoas. E isto também é se colocar a serviço do Senhor de uma maneira rápida. De uma maneira rápida, né? Você levantar de manhã e dizer, Senhor Jesus, estou aqui, usa-me para ajudar alguém a chegar. E talvez uma pessoa dá um clique aqui para assistir uma live dessa, e daqui um pouquinho assiste outra, daí para frente
Daqui um pouquinho você está vendo pessoas pedindo para ser batizadas. Mas se nós não tomarmos a iniciativa de fazer isso, esta live aqui vai ser sempre um alimento para aqueles que já se alimentam, né? já se alimentam na fé, né? Já estão assentados à mesa, né? Verdade. E na intenção nossa de estar aqui para abençoar a todos, abençoar você que é da casa e abençoar aqueles que estão fora. Incentivei, nós tivemos um culto ontem lá na dedicação do tabernáculo lá em Surubim, baseado neste assunto, que é hora de ninguém se acomodar, é hora de se levantar e pensar que o nosso descanso não é aqui e que se nós quisermos sair desta situação que o mundo está vivendo, nós precisamos todos sem exceção, ir ao trabalho, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa pelo Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. E isto é colocar as nossas mãos a serviço do Senhor.